E vou começar me apresentando, principalmente para as pessoas aqui que são novas na roda. Algumas pessoas já me conhecem, já participaram. Na verdade, hoje temos uma roda aí de bastante carinhas conhecidas. Eu sei que para muitos o horário da quinta-noite é um desafio, até por causa de algumas formações, família, e algumas pessoas que também tentam guardar um tempinho para si, que também é um compromisso importante, né? Então, a sexta de manhã abriu, porque várias pessoas colocaram e sugeriram como opção. Claro que a gente tenta, no máximo, né, ter um grupo interessante para que seja legal para vocês também. Se o grupo é muito pequeno, as trocas ficam diminuídas. Então, como eu disse, tem várias pessoas aqui retornando, então segurem aí um pouquinho que vocês vão ver essa apresentação novamente. Mas eu vou só botar isso aqui na outra tela, que ficou mais fácil. Para quem não me conhece ainda, então eu sou a fundadora do FP&A Club, que nasceu de uma vontade minha de expandir meus conhecimentos e fazer trocas com a comunidade de FP&A do Brasil. Eu trabalho com FP&A há mais de 15 anos, mais de 20 anos dentro da área financeira e 25 anos como ser humano. Então, tenho bastante tempo aí de estrada. Este ano, eu estou num ano sabático, exatamente para poder fazer um pouco de descanso desse quarto de século de trabalho. Então, dentro desse sabático, eu tenho me proposto a aprender habilidades diferentes e colocar também um pouco de energia dentro desse sonho que era de criar essa comunidade brasileira de FP&A. Por quê? Desde 2016, quando começou, na verdade, lá nos primórdios, a surgirem certos, vamos dizer, influenciadores da área, eu também tive a oportunidade de conhecer em Londres uma das primeiras rodas, que é chamada de Round Table, lá no FP&A Trends, qual eu traduzi para a roda de conversa aqui. Esse evento, que é promovido pelo FP&A Trends, nos seus primórdios, conheci a Larissa Fischuk, que alguns de vocês devem, de repente, seguir ou devem conhecer o site. É um site que hoje já tem aí uma estrada boa de FP&A, onde eles juntam bastante FP&A hoje quase que global, né? Quase porque não pega a América do Sul, não pega alguns continentes ao qual a língua é um pouco mais complicada. Mas tenho conversado com a Larissa como a gente pode construir uma ponte de trazer aquele conhecimento para cá também. Como para eles é muito difícil a língua, por muitos anos eu insisti com a Larissa de a gente trazer para cá. No fim, acabei eu mesma criando a FP&A Club para que a gente possa ter o nosso lugar de discussões aqui. Então, eu tenho mais de 20 anos de carreira no financeiro, já passei por vários setores, mas recentemente, dentro da TOTWORKS, tive a oportunidade, nesses 12 anos, de entrar numa empresa que era uma startup, até o seu mais recente, na verdade, não mais recente evento, porque teve mais outros eventos pós, mas em 2021 a gente abriu capital na Bolsa de Nova York. Então, passei por todas as fases dessa empresa. Em 2018, já vai completar 6 anos, eu, junto com uma colega minha, construí o time de FP&A Global e introduzi esse assunto dentro da TOTWORKS, trazendo as melhores práticas, baseadas nessa minha rede internacional de pessoas que constroem conteúdos e trazendo sempre para o restante da empresa essa ideia de que nós precisamos ser parceiros de negócio. Como é uma empresa de tecnologia que, inclusive, contribuiu muito para o Manifesto Ágil, para quem conhece um pouco da tecnologia, o Manifesto Ágil, ele é vamos dizer, é a bíblia dos tecnologistas, né? E então a agilidade ela está no sangue dessa empresa. E o que isso significa para mim e o que eu trago isso para vocês? É que os processos ágeis, os processos da TOTWORKS, todos eles são ágeis, né? De todas as formas e formatos, inclusive no financeiro. E isso faz com que a gente tenha lá na empresa um olhar bem diferenciado para tudo que a gente faz, que é o que eu tento imprimir aqui, porque é tanto o profissional do futuro que a gente está buscando, que é um profissional mais colaborativo, assim como para que a gente se torne um FP&A bem maduro, né? A gente precisa ter essas habilidades interpessoais. Então, eu gosto muito dessa área de FP&A comportamental e é onde eu tenho mais focado. Tem bastante formação formal aí sobre a área técnica, inclusive tem sido um ponto de discussão lá no nosso grupo sobre onde buscar essas formações.
Eu não acredito, inclusive, que exista hoje uma formação para FP&A. Não se deixem necessariamente enganar. Uma pessoa de FP&A, ela é versada em vários pontos, né? Então, ela tem, na verdade, que construir todo esse conhecimento e é uma jornada. E, inclusive, a parte que hoje é menos tratada, vamos dizer assim, no meu ver, dentro dessa maturidade de um FP&A, é esse lado comportamental. Então, sempre quando eu trouxer esses assuntos que veio agora o planejamento, é sempre com esse foco mais o pessoas que a gente precisa olhar, porque, afinal de contas, os processos, as empresas são feitas de pessoas e são elas que fazem o processo andar. Então, hoje, nesse meu mundo sabático, eu estou trabalhando como mentora dos profissionais da área financeira, tenho também promovido dentro do Infinito que é um outro braço de negócio que eu estou trabalhando, rodas de conversas femininas, de liderança, de desenvolvimento, mentorias coletivas. Dentro aqui do FP&A Club, hoje nós temos as rodas de conversa que já estão estabelecidas, essa é a nona, tecnicamente, né? A oitava, mas como teve duas dentro dessa última, na verdade, nem seria a nona, seria a 12ª, porque teve 3 presenciais e eu não contei nessas numerações. Então, essa é a oitava roda online que a gente tem feito. E existem outros projetos para saírem do papel. E aí, claro, que precisa de foco, energia e pessoas, né? Hoje o FP&A Club ele é basicamente eu, algumas pessoas, a Camila já me ajudou, o Felipe Ávila me ajudou, já, né? A gente vai colaborando conforme a gente vai encontrando espaço para que essas coisas aconteçam. Mas existe uma vontade muito grande de expandir o FP&A Club. Algumas atividades que devem nascer aí nos próximos meses que a gente tem que eu tenho conversado comigo mesmo no momento, né? É uma mentoria coletiva, onde a gente possa estruturar a análise de habilidades, né? Capacidades das pessoas e elas entenderem como é que elas podem usar isso como plano de carreira. Um material que eu preparei para minha própria equipe em 2020, quando a gente anunciou que ia abrir capital, onde eu tive que parar e pensar estrategicamente como é que a equipe iria se transformar de uma empresa tecnicamente fechada para uma empresa, para um FP&A de capital aberto. Isso envolve muitas habilidades. E a gente, posso dizer eu, acho que o Vitor está aí, a Paula está aí para confirmar, né? São 2 colegas de ThoughtWorks, que foi bem sucedida essa transação. No momento estamos, inclusive, vivendo uma reestruturação na empresa, ao qual os times de cada país estão se tornando FP&A, então é um case de bastante sucesso, ao qual eu tenho muito orgulho, com certeza, e que faz parte, né, dessa história que eu construí nos últimos 20 anos e que eu quero trazer e imprimir para as outras pessoas. Nesse tempo de carreira de construção de FP&A, eu trouxe muitas vagas para o Brasil, que era um sonho meu também, né, que esse FP&A global tivesse bastante vagas aqui no Brasil. Então, nesse processo, eu entrevistei muita gente no Brasil, cerca de 50 pessoas, e nesse processo de entrevistas, como uma boa FP&A que sou, eu olhando os dados e tendo insights das conversas que eu tive, eu percebi muito que no Brasil a gente ainda está num patamar bastante juvenil dentro do FP&A, né, na maturidade. Então, a gente tem bastante espaço para a gente crescer, o que é uma ótima notícia, uma oportunidade para todos nós, né, construirmos processos mais maduros e que a gente possa também se tornar profissionais mais maduros. Então, essa é a minha intenção, é da onde vem o FP&A. E hoje a gente vai conversar sobre o planejamento anual. E a primeira coisa que eu quero fazer com vocês, e fiquem à vontade, para quem está num lugar silencioso, deixar os microfones abertos, porque a gente vai conversando. A intenção é essa, é a gente fazer uma troca. E eu quero perguntar para vocês, e já tem pessoas aqui que já sabem a resposta, mas eu queria provocar vocês. Por que eu vou falar de planejamento anual em vez de planejamento financeiro? Porque o planejamento vai variando de acordo com cada exercício. O que mais? Hoje eu vou dizer que o anual é uma semente que está sendo plantada para essas empresas que ainda não tiveram oportunidade de maturar o que é a ideia do planejamento financeiro. Então, baby steps para que a gente não idealize uma Ferrari sem que a gente não tenha nem tirado ainda a carteira, né? Então, tem sido uma forma que
negócios que têm menos maturidade, principalmente nessa leitura do que finanças é para a saúde do negócio, têm adotado para poder conseguir minimamente dar um norte para quem está ali no que se propõe o negócio em si. E mais? Eu fiquei pensando se não é porque o planejamento financeiro ele é contínuo, né? E tem vários outros nomes ao longo do período, e o anual a gente está olhando só para aquele período específico do próximo, os 12 meses lá na frente. Não sei se faz sentido, mas quando a gente fala que o planejamento ele é financeiro, é como se ele fosse somente da área de finanças. E o planejamento anual é um planejamento que a gente faz para a empresa. Concordo com a Thalita. Todos Também vocês estão, concordo com a Thalita também. todos vocês estão de certa forma certos, nenhuma das respostas dadas é errada, mas o que eu quero trazer para vocês é exatamente esse pensamento. Nomenclatura importa muitas vezes. Importa principalmente com quem a gente vai lidar no negócio. E talvez a gente, como forma natural, chama de planejamento financeiro, porque, na verdade, a gente vai extrair números da empresa. O objetivo final é gerar os demonstrativos para que a gente saiba quais são os objetivos financeiros. Mas, ao trazer a nomenclatura planejamento anual, a gente retira a ideia de que o planejamento é somente do financeiro. E para quem está de fora do financeiro, talvez isso importe mais do que para a gente. E aqui a provocação das nomenclaturas é como eu disse para vocês. Não muda exatamente a parte técnica. Não é exatamente a frequência, não é exatamente a entrega que muda. Mas é o pensamento inclusivo com as áreas de negócio. Para que a gente possa sempre focar nesse lugar de business partner. Para que a gente possa sempre pensar de uma forma que vai conectar as pessoas dentro de um processo que a gente sabe, muitas vezes, ninguém gosta. Alguém discorda? Repete, por favor, Dani, cortou aqui para mim, que é um planejamento que ninguém gosta. Eu não entendi a última frase. Eu quis dizer que o planejamento financeiro, o planejamento em geral, tanto o anual, se a gente chama anual ou financeiro, geralmente o negócio não gosta muito de fazer. É muito trabalhoso, tem muito controle, comando, tem muita troca enviesada, são 130 pessoas e a gente não tem tempo, então a gente vai fazendo as coisas do jeito que a gente vai fazendo. E a nomenclatura, e aqui é uma provocação, é mais para a gente começar a pensar como business partner dentro de um planejamento, que é tudo o que a gente faz e fala tem um impacto no ser humano do outro lado. Então, quando a gente fala planejamento anual, a gente inclui as áreas de negócio. O planejamento financeiro, ele é o resultado de um planejamento anual. E o planejamento anual, ele pode ser mais aberto, porque ele pode incluir, talvez, outras atividades para além do somente financeiro. Se a gente entrar aqui agora num nível mais técnico, que a gente nem entrou ontem, se a gente for pensar, o que seria um planejamento financeiro? Terminar um ciclo com um demonstrativo, contábil, um balanço e um cash flow. Isso é o que importa para o financeiro. Talvez o planejamento anual já entre muito mais planejamentos de áreas. Posso entrar aqui, talvez o planejamento de supply, de people, de vendas num outro nível. Engloba outros times também, né? Assim, a responsabilidade do cumprimento, né? Você coloca apenas planejamento financeiro, dá a entender que é a responsabilidade do time financeiro, né? Isso aqui não é meu, né? Se eu não sou do time, se eu não estou envolvido com o time financeiro, ele não é de minha responsabilidade, né? Exatamente, Igor. Dani, tem o... Perdão. Pode ir?
Não, o que eu tenho, acho que são dois pontos que na fala da Dani que me gerou um incômodo. Incômodo no sentido de, primeiro, que é uma mazela humana não se planejar. A gente traz isso da vida pessoal. Exceção à regra é quem se planeja, né? E a gente traz para o negócio muito o reativismo em função dessa falta de tempo para poder pensar no futuro. E a gente, como a área que tecnicamente fica exposta a dar visibilidade dos números, de como que o negócio vai se organizar, a gente acaba tendo que fazer esse processo de education, né? O meu diretor ele traz muito essa leitura de education, de como que você vai sensibilizar as pessoas para que elas sejam capazes de entender a importância daquilo que você tá trazendo ali no tempo dela também. E uma outra situação que eu fico muito pensativo a gente está muito mais nessa visão de business partner no sentido de colocar as pessoas para que elas possam conversar e entender que as áreas são, todas as discussões são multidisciplinares e multilaterais, do que essa questão de só juntar números e apresentar um demonstrativo no fim do dia. A gente está, eu acho que planejamento financeiro tem sido muito mais provocado nesse contexto de consiga fazer com que as pessoas tenham um ambiente neutro de comunicação, cada um dando o seu posicionamento diante do viés que lhe compete, mas coloque as pessoas para conversar para que você realmente consiga garantir que o planejamento que você está levando para o board, ele realmente está refletindo o que as pessoas que estão ali fazendo a coisa acontecer têm capacidade de entregar. Porque senão a gente sai juntando peças de um quebra-cabeça e uma ponta não está sabendo o que a outra está fazendo e no fim do dia a entrega não acontece porque os recursos não foram alinhados e as pessoas não conseguem dimensionar o quanto de esforço que precisa pôr de cada time para que realmente faça o negócio performar. Então, assim, eu acho que a gente está no o que a Dani trouxe lá no início, eu acho que a gente está vivendo muito mais isso. É muito menos o viés técnico, porque o técnico você implementa um bom sistema, você orienta bem uma pessoa que tem facilidade com números, e mais um viés mais um viés relacional para que você consiga fazer com que as pessoas realmente vejam todos os lados com o mínimo de respeito possível, para que ela possa falar assim, cara, eu realmente preciso recuar porque aquilo ali, ou eu preciso puxar o meu colega porque o que ele está propondo para o negócio não é adequado. Então, acho que a gente está muito mais nesse lugar de como que você consegue promover a sinergia dos times, cada um com seu conhecimento, para que a gente realmente consiga olhar para o mesmo lugar e todo mundo caminhar junto. Assim, eu acho que um grande ponto também é que a gente, como nós trabalhamos nessa área, a gente aprende a fazer, né? A gente aprende a planejar. Eu acho que os demais setores, assim, a gente não aprende isso em casa, né? É muito difícil os pais nos ensinarem isso, a planejar alguma coisa. A gente não aprende. Eu não sei como é que são nos outros países, mas pelo menos aqui eu não vejo isso. Então, acho que quando a gente chega e fala para uma pessoa que ela tem que planejar, ela já vê um bicho de sete cabeças e não sabe nem por onde começa, né? A gente já imagina, já tem uma rota que a gente traça ali, de acordo com algum drive estratégico, alguma coisa. Mas a pessoa, por mais que você passe o drive estratégico e entregue na mão dela, ela fala, gente, não faço a mínima ideia. E na empresa que eu atuo, por exemplo, a gente tem o pessoal do marketing que são excelentes profissionais, mas eles não sabem mexer em Excel, por exemplo. Então, já é uma dificuldade para você iniciar um planejamento hoje em dia, né? E quando a gente pede para eles fazerem um planejamento, eles mandam, olha, a gente vai precisar de tanto de verba para o ano que vem. Quando a gente pede para eles abrirem, eles falam assim, a gente simplesmente vai precisar porque o marketing precisa de verba, mas eles não sabem abrir, sabe? Então, acho que é isso, acho que é falta de ensinamento mesmo na nossa infância, que a gente nunca leva isso para dentro do nosso dia a dia, e a gente tem que aprender na marra, né? Posso falar agora? Meu amigo Vai. Rafael. Eu sou de FP&E há 2 anos e meio, antes eu era a gerente de marketing, tá?
e fiz essa transição. Então, tem vieses aí atrás dessas informações. O pessoal de marketing sabe fazer conta. É uma Claro. brincadeira, a maioria talvez não, mas eu queria trazer o copo meio cheio agora, porque a gente sempre olha o copo meio vazio, porque a gente pensa em planejamento, acho que as pessoas pensam no orçamento, pensando em preencher planilhas, ou gastar tempo aí se juntando para pensar no ano como um todo, mas tem dentro do nosso movimento FP&A também tem o movimento SNOP, eu acho que vocês devem, não sei quem tem essa oportunidade de é uma área irmã e que tem um pensamento parecido com o nosso, e que se a gente trabalhar junto, a gente ganha muito tempo, né? A gente ganha muito tempo no plano, e o pensamento que precisa ser espalhado para as outras empresas pode ser feito através do SNOP, né? Que é o plano de operações junto com o comercial, que aí vai lá para frente, vai ver uma perspectiva de longo prazo, vai ver se tem alguma máquina que precisa ser instalada, se alguma capacidade, a gente vai esbarrar em alguma capacidade produtiva. Então, eu acho que sim, tem muitas empresas que tremem ao saber do orçamento, que é chato, que é burocrático, mas também vejo, por outro lado, muitas empresas pensando já no longo prazo, e que finanças é um parceiro, mas que também tem aí dentro de supply, logística, qualquer que seja o nome da área, que já está implementando isso e que se a gente embarca junto, a gente tem muito a ganhar, né? Acho que vale comentar isso. E é exatamente esse convite, né, Flávia, que a gente está fazendo aqui. Quando a gente sai do nome planejamento financeiro e amplia para planejamento anual, a gente está tentando aqui expandir o nosso escopo. E, claro, cada empresa tem uma formatação de equipes em termos de como é que estrutura os planejamentos, como é que faz as estruturações de cada área. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês, enfatizando bastante, é que FP&A engloba, inclusive, os planejamentos das áreas. Um planejamento financeiro de um time juvenil, vamos dizer assim, não estou tentando diminuir numa escala ofensiva, mas dentro da maturidade, né, um time jovem, que geralmente são as equipes que têm o planejamento alocado dentro de uma controladoria ao qual não tem este foco de FP&A. A diferença é exatamente essa, que a gente tem um planejamento numérico. Ontem teve uma pessoa que falou assim, e aí, Dani, quando a gente fazia o planejamento na controladoria, a gente botava esses números no Excel, fazia a comparação versus o real e botava na gaveta. E todo mês a gente fazia isso, mas botava na gaveta. O que a gente fala, quando a gente fala de FP&A, a gente tem que expandir e a gente tem que juntar. Então, se alguma empresa aqui de vocês tem que é SNOP, que é Sales e Operations, acho que é, né, Flávia? E não é o caso de todas as empresas, principalmente na área de tecnologia, tu não vai encontrar essa área. Mas como é que a gente, na FP&A, vai puxando esses planejamentos para dentro do mesmo processo? Então, aqui é realmente uma provocação para a gente já setar que o que a gente está falando aqui não é exatamente sobre a técnica financeira que a gente vai adotar nos planejamentos, mas como é que a gente enxerga o que a gente está fazendo. Esse é o meu maior foco dentro do FP&A Club, é como é que a gente expande e se torna mais sistêmico, mais estratégico como pessoas. Então, setando agora um pouco o palco para a nossa conversa, eu sei que já botei aí na tela, mas eu queria que vocês me explicassem na palavra de vocês o que é planejamento para vocês. Se vocês tivessem que explicar para uma pessoa, o que vocês estão tentando atingir com planejamento? Eu acho que a gente tem um ponto. Primeiramente, a gente tem que saber onde a gente quer chegar e, através desse planejamento, traçar a rota de como que a gente chega lá. E desenhar diferentes formas de chegar lá também, porque é importante a gente ter cenário, né? Como a gente sabe, desenhar um cenário só é algo que não existe mais. Então, assim, eu acho que funcionaria mais ou menos assim. Eu sempre gosto de trazer isso. Ó, você quer, sei lá, eu geralmente gosto de trazer também para eventos do cotidiano, porque quando a gente fala muito técnico, o povo tem um ódio da gente tão grande.
e realmente é muito chato. Então, eu digo assim, ó, você quer ir para Londres, vamos dizer, né? O que é que você precisa fazer para chegar lá? Você pode ir para Londres, parando nos Estados Unidos e indo para lá, subindo para depois ir para o lado, você pode ir direto, você pode fazer escala em Portugal, enfim. Como que a gente quer chegar lá? A gente sabe, primeiro a gente precisa saber que quer chegar em Londres, e depois precisa saber como que a gente faz para traçar essa rota até lá, e como que a gente faz quando coisas acontecerem, por exemplo, uma pandemia acontecer, como que a gente desenha esse tipo de cenário, né? Eu vejo muito o processo como um grande alinhamento de expectativas de diferentes stakeholders, assim, desde a expectativa do acionista ou dono da empresa, enfim, a expectativa das áreas que querem fazer os seus investimentos, a expectativa que o time de vendas tem ou visibilidade, né, que já tem do próximo ciclo, e finanças ou FP&A no meio desse turbilhão, e como a colega comentou aí antes, tendo que prever cenários diferentes, recebendo esse monte de input, tendo que botar no caldeirão, ou melhor, ali nas planilhas Excel, e, e coordenando, né, esse processo. Mas eu acho que eu vejo muito sobre essa questão das expectativas mesmo. E tentando, claro, acho que muito papel é também ah, ajudar a influenciar essas diferentes expectativas convergirem para no fim ali uma definição de um conjunto de metas ou de cenários para o próximo ano. E mais arrisca. Acho que complementando um pouco também, né? Acho que não olhando só a visão anterior, né, de se planejar, mas acho que o planejamento envolve também você definir a forma como você vai fazer o gerenciamento, né, da execução, né? Acho que você precisa se preparar previamente para isso, né? E assim, ter muito bem claro quais são os indicadores que você vai acompanhar ao longo da execução desse planejamento, né? Acho que ter isso previamente definido, acho que te ajuda a ter uma boa execução desse planejamento. Acho que então isso faz parte também do planejar, né? Não só definir as metas, a rota, né, como foi dito, mas também saber identificar como eu vou saber se estou cumprindo bem com o planejamento. E aí, pegando essa fala do Heitor, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e vocês podem continuar desenvolvendo, mas eu quero fazer uma pergunta. Qual é o grande objetivo do planejamento? Atingir a visão da empresa. Tornar, vamos dizer, metrificar, né? Tornar tangível aquilo que é, muitas vezes, não tão claro ali na visão, vamos dizer, colocar números, né? Métricas para aquilo ali. Eu acho que isso aí resume, eu acho bem, é trazer clareza, eu acho, para todos os envolvidos, né? Para todas as partes da empresa, você ter clareza do que a empresa, que cada cadeira ali precisa entregar para que a empresa como um todo atinja os seus objetivos. Talvez diminuir o gap entre o que se espera e o que a gente entrega no final das contas, né? Porque no final a gente planeja para um cenário, que nem a gente está agora pensando, qual é o câmbio que a gente vai colocar no orçamento, que moeda, e a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar, né? Que o que a gente vai colocar não vai tá certo. Então, o planejamento serve para que a gente, mesmo que as situações e as condições mudem, que a gente sempre volte, que a gente sempre caminhe para que fique perto do que é o objetivo, né? Então, a gente senta aqui e também outra coisa, não vai sentar esse ano e vai falar, agora está planejado, não tem mais que pensar nisso. Não, na verdade, precisa toda hora voltar ali para ver se aquele cenário está se desenhando ou se a gente vai ter que fazer ajustes, né? Então, é uma coisa viva, né? Acho que é um pouco disso. E é engraçado, Flávio, você falou, eu lembrei muito de uma imagem, que eu acho que planejamento é sobre alinhamento, né? Sobre estar todo mundo sabendo para onde quer chegar. Aí tem uma imagem que ela fala sobre foco, que ela tem uma bolinha e tem o nome energia. Aí tem uma que é a energia sendo dissipada para vários lugares, e a outra é toda a energia indo para um lugar só. Então, assim, ainda que aquela rota ela não esteja andando como a gente quer, a gente sabe que o final
é o que todo mundo está buscando ali, está alinhado, né? Então, assim, não está dando certo, mas está todo mundo sabendo o que é que a gente está fazendo. Então, acho que o planejamento, ele ajuda a gente a ter uma empresa alinhada, do para onde a gente está indo, para não ficar uma pessoa pensando em A, outra pessoa pensando em B, outra em C e em D. Tá todo mundo pensando ali em A. E aí, assim, se a gente destilar bem isso tudo que a gente falou e pensar assim, mas qual é o objetivo primordial do planejamento? Olha, trazendo um exemplo aqui da minha empresa, assim, pro que eu estou vivendo, não vou nem dizer um bom planejamento, mas um planejamento, né, razoável, faz com que você consiga corrigir a rota caso você esteja indo para o lado que vai afundar a empresa. No meu Vou pausar. caso, vazou. Fala de novo. É você corrigir a rota para você não afundar a empresa, falir a empresa, enfim, eu trabalho numa startup, tá? Então, no meu caso, é falir, não é não atender o orçamento, é falir de fato. Por exemplo, a gente fez um planejamento de receita de vendas por um período X. E a gente fez cenário. Se atingir tantos por cento, a gente faz isso. Se não atingir tantos por cento, a gente demite aquelas pessoas. Se você, entendeu? A gente fez cenários para, tipo, a gente planejou o que a gente faria caso determinado indicador, que no caso era vendas, fosse atendido ou não e os níveis de atendimento. E se não tivesse feito aquele planejamento, e na verdade a gente não atendeu o número de vendas e tivemos que fazer demissões, né? Enfim, que na verdade, assim, aí trazendo aqui para a pergunta, nesse caso, acho que um planejamento razoável, que eu não vou nem dizer se é bom ou não, faz com que você consiga corrigir as rotas, né, os caminhos que você está seguindo, para evitar, no meu caso, a empresa falir, eventualmente não gerar lucro para acionista, não atender o orçamento, enfim, outras questões aí negativas para a empresa de acordo com a empresa, né? Acho que é isso, corrigir as rotas quando você estiver indo para o caminho, se desviando para um caminho errado, vamos colocar assim, dessa forma. Muito obrigada, Raul, porque eu acho que assim, a gente quando vai para uma empresa muito grande, e talvez o Vitor hoje sinta isso na Totalx, do tamanho que ela é, a gente esquece que o objetivo primordial é que a gente não deixe a empresa quebrar. E por que eu estou enfatizando aqui? Porque, de novo, eu estou tentando fazer com que vocês pensem sistemicamente no que é ser FP&A. A Camila trouxe uma forma de explicar o planejamento também muito interessante, que a gente está falando a língua das pessoas. Por que isso é importante? Como a gente já colocou lá no chat, é para gerar compromisso. As pessoas precisam entender que a gente está no mesmo time e que a gente está ali para que a empresa não quebre, no fim das contas. O planejamento é uma das ferramentas para que isso possa ajustar rota, para que a gente possa alinhar as pessoas, para que a gente tenha objetivos financeiros, tudo isso é verdade. Mas como FP&A, a gente também precisa destilar no último nível para que a gente entenda o que efetivamente qual é o objetivo, porque o Raul falou uma coisa muito importante aqui. Existe planejamento ideal, que todos nós queremos que processos sejam maduros o suficiente para ser idealizado, mas existe o bom suficiente para gerenciar uma empresa. E nós, como FP&A, conforme a gente vai mudando de empresas e de papel de FP&A, porque vai mudar em cada empresa, numa startup é diferente de uma empresa grande, tu precisa saber qual é o papel do planejamento dentro daquela empresa. Vou dar um exemplo aqui, Dani. O planejamento da minha empresa é semestral, tá? Não é anual. Provavelmente por causa das questões de entradas, né? Startups dependem muito de funding, porque as vendas Sim. são muito instáveis. E aí tem uma coisinha nessa caixinha aqui embaixo que diz continuidade do negócio. Estabilidade e segurança. E aí a gente não pode esquecer que todo negócio só é saudável se gerar caixa. Para que depois, para que as definições de meta sejam importantes.
Então, se a gente pegar essas caixinhas do lado e inverter como 1, 2, 3, 4, definição de metas é mecanismo para que a coisa importante não descarrile, que é deixar a empresa funcionando. E o Raul também falou uma coisa bem legal aqui, que a gente vai falar até mais tarde, que é essa questão de planejamentos de gerenciamento de crise, vamos dizer assim. Tá? Que é a parte de scenario planning, que pode ser tanto usado para extrapolar crescimento, quanto também para gerenciar crise. Expandimos o conceito de planejamento anual? Beleza. Então, aqui tem um exemplo de como é que a auditoria explica o nosso planejamento anual. Eles vieram lá, sentaram comigo, eu expliquei todo, né? Quase gastei 2 horas explicando, e eles desenharam isso aqui. Não, é só fazer quantas caixinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas e tá tudo tranquilo. Na verdade, é muito mais assim. E aí, o que que acontece? Aqui a gente vai falar um pouquinho de boas práticas, ou práticas que vocês podem adotar, ou como é que a gente pode pensar num planejamento. Então, na hora de setar, primeira coisa, né? Vamos começar planejando o planejamento. Criem o hábito de. Alguém falou aqui de cronograma, importantíssimo, né? Como é que a gente comunica para as áreas, o que que vai acontecer quando, como é que a gente envolve as pessoas previamente, e não é aquele financeiro que manda a planilha assim, na terça-feira, até sexta tem que estar pronto, tá? Porque se a gente é parceiro de negócio, a gente não fala assim com as pessoas. A gente pergunta, tu consegue até sexta? É viável? Desculpa, a gente acabou tendo uma pressão aqui, aí explica por quê. Tem alguma coisa que eu posso fazer por nós aqui, para conseguir que sexta esteja pronto? Porque é um trabalho colaborativo. Mas quando a gente começa a setar targets, existem várias formas. Aqui vocês vão estar desde empresas de startup até empresas grandes, e talvez vocês tenham tido contato ou não com como é que começa um planejamento. Alguém aqui, além de mim, teve a experiência de como é que vocês setam targets? Já se perguntaram de onde elas vêm? Do que elas se alimentam? Do que elas vivem? Posso contribuir aqui? Se eu entendi a pergunta, como é que você seta um target para fazer um planejamento orçamentário do ano seguinte? Assim, essa, isso, tá. Bom, eu trabalhei na Globo por muito tempo antes, tá? Que é uma empresa enorme, enfim, todo mundo conhece, super conservadora, tradicional e familiar. 1 milhão de processos, burocracia, você tem que alinhar com 50 pessoas para você fazer alguma coisa, porque tem 50 diretores e gerentes e blá, 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 enfim. E lá assim, eu até me espantei, porque a gente planejava, eu trabalhei no esporte, tá? Também é jornalismo, esporte e entretenimento, então focado em esporte. Lá você tinha um planejamento anual e eu fiquei espantado, porque assim, a gente fechava o ano e tinha variações muito pequenas de realizado anual versus planejado. Claro, tinha os replanejamentos ao longo do ano e tal. Mas o que eles faziam era assim, você tinha o realizado do ano, né? O projetado para finalizar o ano, como se estivesse agora. Eu tenho um projetado para terminar 2023. Eles definiam um valor que era esperado da inflação, né, que é quanto você crescer, seu orçamento cresceria sem você fazer nada, que era a manutenção da operação. E eles faziam uma reunião de board, né, assim, da super conselho lá em cima, para definir percentual de crescimento de orçamento. Então, você tinha um percentual X, Y, Z lá, que você podia crescer o seu orçamento. E é óbvio que se você colocasse na ponta do lápis, o seu percentual de crescimento era sempre maior, né? Assim, projetado. Aí você, vamos lá, eles davam, sei lá, você pode crescer 5% do seu orçamento anual do esporte.
Aí você fazia todas as rodadas de planejamento, todas as áreas de conteúdo, tecnologia e tudo mais, e aí você terminava com 10% de aumento. Aí você, putz, né, tá super alto. Aí você ia para a reunião de board. Aí, desculpa a palavra aqui, mas o bicho pegava. Até não fui mais. O bicho pegava. Aí voltava. Não. Aí você tinha que explicar, justificar, chorar, blá, blá, blá. Aí você voltava, tá bom, você vai conseguir aumentar 6,5%. Aí você voltava tudo de novo, aí refazia tudo de novo. Aí às vezes chegava no 6,5%. Só que nessas idas e vindas, sei lá, tinha umas 3 idas e vindas. E nem sempre você conseguia o que você entendia como produtor de conteúdo, né? Que a gente atuava como business partner da produção de conteúdo e tecnologia, que é o jornalista que ia para frente da tela e a tecnologia que captava a imagem e o áudio de quem estava na frente da tela. Então você chegava lá e nem sempre você conseguia o aumento que era um aumento razoável para você atender o que era de objetivo do ano seguinte. Então era muito no percentual de aumento de orçamento financeiro que você se planejava para o ano seguinte. Esse era o target lá, assim, principal, que direcionava todo o resto lá da época que eu trabalhava lá. Era isso? Sim. Raul, deixa eu te perguntar, essa questão era mais da despesa ou era receita também? Não, despesa. Despesa. Imaginei. Porque pensa, vou planejar o ano que vem. Eu vou fazer a transmissão do Campeonato Brasileiro Série A e B, Libertadores, Copa, Olimpíadas e tal, né? Tô aqui pegando aqui coisas rápidas. E aí você tinha todo o planejamento de quanto você ia gastar para produzir esses campeonatos, né, esses eventos. E aí a receita, que era a receita de patrocínio, marketing, né, e outras receitas, que eu não lembro quais outras linhas, era tratada por uma outra equipe, enfim, que olhava a parte de receita, a gente olhava mais a parte de produção, né? Verdade, despesa. Então a gente fazia o orçamento todo de despesa para produzir o que a gente tinha direito de transmissão do ano seguinte. Que agora todo mundo vê a briga de direito de transmissão, né? Às vezes você quer ver Uhum. um jogo, sabe que você vai no aplicativo A, B, C, TV, você, né, fica perdido. Que antes não era assim. Antes a Globo era quase monopolista, né? Então tinha Sim. um cardápio muito extenso. Eu achei engraçado, porque quando ele falou de 6 para 10%, pensei, poxa, mas ele melhorou. Acho que eu estava focado na rentabilidade, né? Mas aí depois deu para entender que foi despesa. E Desculpa. aí, e aí não, mas ficou claro, Raul, quando você terminou a fala, por isso que eu acho que a Dani só enfatizou só para ter 100% de certeza, mas enfim. O que eu acho engraçado é isso, porque assim, às vezes as pessoas orçam as coisas distintas, né? E aí, como o Raul falou, uma pessoa está orçando a receita, outra está orçando a despesa, e elas não se conversam. E aí, para ele desenvolver o interesse do público em relação a algumas coisas, ele precisa de algumas tecnologias. E aí, talvez essa tecnologia que é mais cara, que ele tá buscando, é uma tecnologia que ela vai trazer uma receita diferente. Mas como as coisas não se conectam, as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, até para você vender, o teu orçamento fica quase que impossível, porque a empresa ela tá assim, dividida, né? Obviamente a Globo, por ela ser assim, né, a maior do mercado, ela tem essa divisão porque ela entende assim, ó, não, sei lá, às vezes tem proteção de número, às vezes tem confidencialidade, e às vezes ela entende que não existe muitas outras formas de ganhar outras receitas, então por isso ela desenha dessa forma. Mas aí eu acho interessante esse ponto da desconexão, que muitas vezes acontece não em empresas como a Globo, mas em empresas pequenas e que uma pessoa está fazendo uma coisa, outra pessoa está fazendo outra, e para você chegar num consenso é tipo loucura. Então, Eu nesse. acho assim, Dani, desculpa te cortar, Camila. Eu acho que assim, eu acho que a meta principal que não chega para gente que está ali no dia a dia é o retorno para o acionista. Só que a retorno para o acionista é baseado em quanto você vai aumentar de receita, enquanto eles planejam o que vai entrar de receita para fazer, né, uma conta rápida ali e ver o retorno que vai ir para a família Marinho, no caso, na Globo, né? Então acho que essa era a nossa leitura, assim, da E por isso que é importante, conforme a gente vai expandindo a nossa atuação no negócio, é a gente mostrar a necessidade dessa conexão de tudo isso.
e aos poucos inserindo essa ideia no negócio, de como é importante as coisas se falarem, né? Desde o quanto que é o retorno para o acionista, quanto que a gente está almejando. Porque senão realmente fica cheques em brancos espalhados pela empresa e depois conectar tudo isso é difícil. Mas, Dani, dependendo da empresa é impossível você, a Globo, por exemplo, ter essa informação assim, do retorno para acionista, para todo mundo ficar ciente, dependendo do porte da empresa, é muito difícil. Eles nem Mas eu não abrem essa digo o informação. retorno do acionista em específico, Raul, mas a gente poderia questionar qual é o resultado, que é uns números antes do retorno para o acionista. Qual é a margem de lucro que a gente quer ter? Assim, eu entendo que a Globo é uma empresa de capital fechado, né? E ela é muito visada, então, né, ela é muito exposta, né? Porque ela está ali na casa de todo mundo 100% do tempo. Eu acho, a minha impressão especificamente sobre a Globo é que tem certas informações que eles não abrem estrategicamente de propósito, sabe? Nem para os funcionários. Nem não abre, não abre. Então, Aí, acho que né? eles têm esse detalhe, sabe? Não, Assim, e eu super especificamente da entendo. Globo. Deve ter várias empresas nesse lugar, né, Raul? Ao qual, muitas das coisas ao qual eu vou falar aqui não vão se aplicar. E vou te dizer, na verdade, idealmente, não é um lugar bacana de se trabalhar como para crescer como um FP&A de verdade. Porque vocês vão ter muitas limitações em conectar tudo que vocês precisam conectar para se tornar realmente um business partner. Como é que vocês vão se tornar um business partner se vocês não sabem com o que vocês estão trabalhando? Interessante é assim, por exemplo, Raul, no exemplo que você falou, né? Eu aumentei meu custo em 6,5. Mas se eu consigo ter essa visibilidade, eu consigo, por exemplo, trazer um ROI para esse novo projeto que eu quero fazer de tecnologia. Eu vou dizer, ó, eu vou investir nessa tecnologia aqui, porque é o que o mundo está fazendo para ter, sei lá, Full HD, enfim, eu não sei explicar, né? Isso aí não é minha área, mas isso aqui faz com que minha audiência melhore tanto, então vai fazer eu trazer um patrocinador novo, etc. Então, assim, sim, eu estou aumentando 6,5%, mas a minha rentabilidade, ela também está aumentando, porque a minha receita, ela precisa ser proporcionalmente maior para valer a pena eu aumentar 1,5 pontos percentuais aí em relação ao total, entendeu? Então, Sim, quando você pode não saber da receita, mas quando você tem essa ideia de retorno, é mais fácil você vender os teus projetos, né? sim, e o que o Raul está dizendo é que ele não tem essa informação. Então, assim, não é uma questão de querer fazer melhor ou pior, né, Raul? Então, assim, me corrija se eu estiver Na errado. época, não é isso mesmo. Na época eu tinha um carro de coordenação lá, tá? Então essas informações estratégicas, elas não chegavam para mim. Elas paravam do gerente, né? Paravam no gerente, que era o meu chefe na época, paravam nele e ficavam ali, né? Não descia para baixo. Todas essas informações, assim, giravam de comitê de gerente para cima, mas ficava, né, nesse grupo, entendeu? E aqui a gente não está para analisar a Globo, né, no sentido de como é que ela opera o planejamento, e a gente também não tem como mudar, mas o que eu quero trazer para vocês, deste ponto que eu acho que é bem interessante que o Raul está trazendo, é como é que vocês constroem a carreira de vocês, como é que vocês escolhem correr? Porque a gente só tem controle sobre o que a gente faz, né? Então, assim, num cenário onde vocês estão trabalhando numa empresa estilo Globo, vocês vão limitar vocês mesmos de crescer. Que como o Raul está dizendo assim, em nível de coordenação já era para ter essa informação. E aí, de novo, eu não vou questionar como é que é a Globo, não é papel do Raul mudar, porque tem certos limites que a gente não consegue, efetivamente. Mas neste momento, dependendo de que vocês projetam para a carreira de vocês ao longo prazo, é tomar uma decisão de eu quero continuar aqui ou não. E é só uma pergunta que eu vou deixar no ar, para que vocês reflitam sobre onde vocês estão e como é que vocês se desenvolvem. Porque em vários momentos, várias coisas que eu vou falar que vai ser possível e não vai ser possível. E vocês têm que se questionar, se não é possível, será que é possível em outro lugar? Porque tudo que eu vou contar aqui para vocês é algo que eu já fiz. Então, é possível em algum lugar. Para expandir realmente esse conceito, porque a gente tem experiências, né, isoladas, e é por isso que a roda é tão rica, porque a gente começa a olhar as experiências do FP&A de vários lugares.
Como é que uma pessoa atua numa startup, como é que ela atua numa Globo, como é que ela atua numa manufatureira, ou como é que ela atua numa farmacêutica, né? Volta e meia a gente tem pessoas de vários setores. Então, também lembrem que aqui a gente não está falando só do processo de planejamento. Isso é um outro papel que eu gosto de trazer muito, essa consciência de como profissional, como é que vocês estão construindo as experiências de vocês. Porque não é somente em curso pago que vocês vão se tornar o melhor FP&A, porque não existe uma formação para isso, existe como é que a gente se coloca perante as experiências que a gente vai tendo. Então, é isso que a gente precisa estar pensando o tempo inteiro. Tá? Aqui eu vou descrever para vocês rapidinho, tá? Até porque a gente está com um tempo aí um pouquinho, e assim, gente, se vocês tiverem reuniões, já quiserem ir atrasando, a gente vai se estender um pouquinho, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente faz na ThoughtWorks, que é um FP&A corporativo, que significa que a gente senta do lado da gestão global e que poderia ser traduzida para um país, né? Mas que a gente faz as metas de todos os países que a gente trabalha, que no caso de algumas empresas pode ser unidades ou pode ser linhas de negócios, né? Vocês traduzam aí para dentro do mundo de vocês. Como é que a gente começa o planejamento dentro da TW, além do planejar o planejamento, né? Um dos primeiros dados que hoje a gente apoia no nosso planejamento é olhando para os nossos competidores. Independente se a nossa empresa é de capital aberto ou fechado, a gente tem competidores que têm capital aberto e essas informações estão dispostas no mercado. Nós nos tornamos empresa de capital aberto em 2021, o que fez com que a cobrança que houvesse uma paridade maior para os nossos competidores crescesse muito. Então, a gente precisa também ter esse conhecimento. Se a empresa de vocês é de capital aberto, vocês estão sendo comparados todo o tempo com os competidores de vocês. Se vocês colocarem os chinelinhos de investidor e pensar, eu vou investir na empresa A, que dá um retorno de 10%, ou na B, que dá 8%, lembrem que vocês um dia chegarão nesse lugar e vocês também vão escolher onde botar o dinheiro de vocês. Então, a gente precisa olhar para o que o mercado está falando para a gente. O segundo passo, a gente, enquanto o FP&A está fazendo um data-driven, que basicamente, para quem já fez planejamento na sua grande parte, sabe, que é basicamente usar o histórico da empresa para entender qual é o possível crescimento baseado no que já aconteceu no passado. Esse tipo de análise tem muito prós e contras, por isso que a gente não deve só se apoiar nele sozinho, porque dados históricos não necessariamente representam o futuro, né? Mas a gente começa por ali. E existe uma terceira coisa que aqui não está desenhada, mas que é exatamente um alinhamento com o board antes da reunião de board. Então, a reunião de board vocês podem ver que está lá no final. Mas neste momento aqui, eu, que começo a fazer esses desenhos das metas, converso com a minha CFO, e a minha CFO vai conversar com alguns dos membros do board offline para saber o que eles estão esperando sobre. Aqui começam as estratégias, alinhamentos laterais que a gente começa a construir. Então, o processo ele é bastante delineado, como a auditoria fala, mas o que acontece por trás é a inteligência estratégica do time de FP&A junto com seus parceiros, que no nosso caso é a CFO e o board. Então, a gente pega aqueles inputs do board que vão dizer assim, olha, pelo que a gente está vendo, ano que vem a gente gostaria, né, que vocês ficassem ali na casa dos 25% a 30%, e eles sempre vão dar um range grande para a gente que lute, né? E aí a gente faz um esboço baseado dentro do que a gente percebe que deveria ser. A gente conversa com os países e pede para eles nos darem as metas que eles percebem que deveria acontecer de acordo com os cenários de cada país. E aí, naquele momento, setar as metas, a gente faz um encontro com os países ou unidades para que a gente possa alinhar e entender o que os países estão vendo que nós, FP&A, não estamos. E aqui, sempre deste lugar, que geralmente é o inverso. Não, mas a meta do FP&A... Não, gente, é uma combinação. A gente não tem toda a verdade, e uma das coisas ao qual eu não sou 100% a favor é que o data-driven manda tudo. A gente precisa aprender a combinar data-driven com informação qualitativa, que vem de quem? De quem está lá na ponta.
A gente precisa ser inteligente de combinar essas duas coisas e ser a pessoa que vai negociar, vai amaciar esses números e tentar entender qual é o impacto, o que eles estão vendo que a gente não está vendo, para colocar para dentro das metas. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, a gente tem uma outra figura que não está aqui desenhada, que é o shadow planning, tá? Que eu vou voltar nele depois. Então, uma vez a gente já socializou essas informações com as unidades, o que a gente está fazendo? A gente está alinhando, né? A gente está fazendo o buy-in. A gente está pegando a informação do país e dizendo, nós estamos ouvindo vocês, nós estamos mudando conforme é possível. Mas existe uma meta maior, que é o shadow planning, que está escondido em algum lugar, que é onde a gente precisa chegar baseado na informação do board e dos competidores. Mas esse passo é importante para gerar engajamento de todo mundo, mas também não forçar somente o top-down, que era, né, o próximo slide, mas já estou trazendo tudo para dentro daqui, porque a gente está com um tempinho um pouquinho diferente hoje. Então, a importância de ter essas informações todas à mão e ser capaz de influenciar e também ouvir do negócio é a grande habilidade de um bom FP&A. E tudo isso mora no comportamento, não exatamente na técnica. Por isso que eu enfatizo tanto. Porque a gente precisa rebolar. E educar, e entender, e voltar. A gente não pode ser só aquele FP&A que diz assim, então, mas aí a meta é essa aqui, né? Boa sorte. Isso é o papel do antigo planejador. A meta é essa e te vira. Não, volte para o seu Excel e me entregue algo que seja igual ao meu número. Então, no planejamento financeiro, como eu estava falando antes, o que é para nós, além, né? Para nós pessoas planejadoras? É uma oportunidade de desenvolvimento das nossas próprias habilidades. Então, além da parte técnica, que na verdade tu faz uma rodagem de planejamento, já entende como é que tu faz, o que a gente desenvolve durante o planejamento? Habilidades de soft skills. Influência, comunicação, persuasão, negociação, empatia, escutativa. E a gente precisa encontrar esse mapeamento de habilidades que a gente quer desenvolver para se tornar depois um CFO dentro dos processos que a gente está fazendo hoje. É assim que a gente se desenvolve. Tá? E aí, uma vez a gente tem todos os retornos dos países, a gente junta tudo num planilhão e chega no número global. E aquele número vai estar mais ou menos alinhado com o que a gente esperava que fosse. Só que o que a gente faz também aqui que é importante? A gente não só deixa dentro da gaveta o shadow planning, a gente anuncia qual é as metas da empresa. E aí, durante essas reuniões, a gente vai dizendo, a gente tem uma meta global. Ah, fulano, se você quer mudar essa meta, talvez tu precisa, dentro da sua região, negociar com outro país para aumentar a deles. Porque, globalmente falando, né, no consolidação, a gente precisa chegar nesse número. Então, é um papel de alinhamento contínuo entre as áreas, no nosso caso, países, no nosso caso, áreas diferentes de negócio. Então, o processo de planejamento, ele é muito mais sobre como é que a gente faz a gestão desse processo inteiro, como é que a gente educa, como é que a gente traz as pessoas, do que sobre a técnica. Porque no caso do Professional Services é bem simples, na verdade, o planejamento. E, na verdade, se a gente for pensar, se outras empresas mais estruturadas também já têm suas planilhas prontas e não tem muita extrapolação que a gente possa fazer matemática que vai mudar os números vertiginosamente. A gente precisa entender que a gente está aqui como uma pessoa que vai fazer o gerenciamento do processo. A gente é o facilitador deste processo. E essa palavra é muito importante. Quem facilita não atrapalha. Se vocês estão com grandes bloqueios no caminho, é porque vocês estão atrapalhando o processo.
levem sempre para vocês o realinhamento do processo. O que eu posso fazer de diferente para fazer com que essa pessoa entregue o material que a gente precisa? Sempre vai ter aquele senhor pedra que não vai mudar e que não tem como a gente mudar. Nesses casos, a gente se torna água e passa pelo lado. Mas, em geral, as pessoas mudam. E depende da nossa habilidade. São as pessoas, são os presentes do planejamento. São essas pessoas que vão ajudar você efetivamente a desenvolver as suas habilidades de influência. E talvez demore 3 anos até que você consiga, né, bater a água naquela pedra até que você fure. Mas quero que vocês olhem com planejamento não só do viés da empresa, que é gerar o resultado, mas o que isso traz para vocês como profissional. Uma vez o planejamento chega no lugar onde a gente quer que chegue, a gente apresenta para o board, numa apresentação linda. Neste momento, o board já sabe o que vai ser apresentado, a gente nunca deixa para apresentar na hora. É importante ter relacionamento com pessoas do board, para que a gente possa ir largando informações. Olha, a gente está achando que é muito mais 25 do que 30, e vai fazendo esse alinhamento por trás. Para que não chegue no board e bata e volte. E aí, o que a gente faz no dia 1º de fevereiro? Com planejamento. O que vocês fazem na empresa de vocês quando o ano começa? Desdobra. Como? A gente aqui costuma desdobrar, assim que tem aprovação, a gente desdobra com as metas. E desdobra, desculpa, Igor. Desdobramento de metas, a gente compartilha com as pessoas as responsabilidades de cada área para poder, principalmente quando tem remuneração variável atrelada, para poder cada um saber qual que é o seu entregável para poder ter o seu retorno, né? Uhum. Isso é feito só depois que o ano começa? Não, isso é feito assim, com o board Aprova. Eu digo quando o ano começa, a gente já está lá no meio do 1º trimestre. Orçado realizado. O que muitas vezes acontece? O Vitor sabe essa. Fala, Vitor. Essa aí é invariavelmente diferenças, né? Esperamos que para maior, mas normalmente, né? E aí começa aquela realidade de nos dar conta que a gente não consegue atingir os números que a gente fez e que a gente precisa começar tudo de novo. Num processo de forecast, num processo de realinhamento, num processo contínuo deste processo grande de alinhamento. Em alguns casos, inclusive, a gente engaveta. O plano deixa lá como metas de bônus e esquece porque aquilo ali já não serve para nada na operação. Ano passado, a gente no 1º trimestre explodiu o planejamento para muito melhor. Aí a gente estava nadando de braçada. Em Q2 a coisa chegou no mesmo nível. Olha que legal, estamos à frente. Daqui a um pouco a coisa virou o vento e começou a nos jogar para trás. Planejamento, ele serve para esse alinhamento inicial, mas ele não é algo fixo. E isso é o que faz com que a gente do FP&A tenha que ter uma mentalidade ágil de como é que a gente responde a esses momentos. E aí eu vou pular essa parte aqui, e depois vocês podem acessar. Isso daqui são só os princípios que a gente adotou na ThoughtWorks, como é que a gente anuncia o planejamento, o que a gente deixa muito claro para as pessoas, como é que a gente faz a organização, essa comunicação forte antes, trazer as pessoas juntos, a gente deixa muito claro o que a gente vai esperar em termos de análises, quem é responsável pelo quê, qual é o tipo de precisão, consistência que a gente quer, qual é o tipo de análise de receita e detalhamento e o que importa para a gente, para que não tenha surpresas entre nós e as áreas. Mas depois vocês podem analisar. Nesse ponto eu ia questionar vocês um pouco sobre top-down e bottoms-up, mas eu vou pular direto para Beyond Budgeting, porque o que a gente está falando aqui, gente, é um pouco sobre Beyond Budgeting. E quando a gente vê essa metodologia de fora, a gente acha que é uma grande
mudança de todos os aspectos do orçamento. Tá? Quem aqui conhece Beyond Budgeting? Camila, não consigo ver todo mundo. Eu participei de acho que foi num evento aqui do FP&A, né, Dani? Mas eu não tenho experiência na prática. Que a Ana apresentou para nós. Eu fui uma das que implementou junto com a Ana, então eu conheço um pouquinho, sei dos seus prós. Vou dizer que eu fui muito resistente no começo, mas hoje eu acho que eu sou muito mais resistente a tentar seguir uma linha do que olhar para o futuro. E muitas vezes o Beyond Budgeting, a Jana pode me ajudar aqui então a construir, quando a gente lê sobre ele, parece inatingível. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Não é o conceito puro do Beyond Budgeting, mas o que eu quero que vocês sempre pensem é do que eu posso tirar disso aqui, o que de bom eu posso tirar disso aqui para implementar hoje. O Beyond Budgeting ele foi criado em 96, tá? Ele é muito baseado nas metodologias ágeis, apesar de não ser atrelado às metodologias ágeis direto, mas ela foi criada em contrapartida a esse processo moroso que a gente tem de planejamento em muitas empresas. E aí, claro, a gente precisa entender que o Beyond Budgeting ele propõe a extinção do planejamento e um constante planejamento, um constante alinhamento de metas, tá? O que nem sempre é possível. Mas o que é possível dentro do Beyond Budgeting? Que é muito do que a gente já conversou. É quando a gente começa e para olhar para as premissas do Beyond Budgeting, por isso que eu estou trazendo para vocês, eu quero que vocês se atentem às coisas de como é que eu posso usar, de novo, do ponto de vista pessoal, como é que eu posso usar essa metodologia para que eu me torne um profissional mais arredondado e que eu facilite os processos da empresa. E por que o Beyond Budgeting é um bom benchmark? Porque é sobre cultura, gestão, é sobre pessoas. Não existe nenhum processo dentro de uma empresa que não seja sobre pessoas. Apesar de a gente chamar de planejamento financeiro, na verdade é uma gestão de pessoas. Como a gente mesmo falou aqui, é um alinhamento das pessoas do negócio, em prol a um número. Então, o que importa é o que está atrás. Então, quando a gente olha para o Beyond Budget e pensa assim, o que é o Beyond Budget? É uma governança de gestão de pessoas com princípios muito claros, que elas dividem e compartilham os mesmos valores. Portanto, é mais fácil de imbuir a ideia de que o planejamento é de todo mundo. É um trazer autonomia e responsabilidade para cada pessoa envolvida no processo. É focada nos clientes. Como é que a gente faz os nossos processos de uma forma que está com a pessoa à frente do processo? Seja o cliente externo, seja o cliente interno. Pensem aqui, não só como cliente externo da empresa, mas os clientes de vocês. Como é que vocês podem fazer essas reuniões ritualísticas para setar esses objetivos, mesmo que a empresa inteira esteja numa outra vibe? Porque aqui a questão é qual é o tipo de profissional FP&A vocês querem ser? E qual é o tipo de mudança que vocês querem gerar? E a gente pode se apoiar nessas premissas do Beyond Budget, principalmente quando a gente pensa em delegação, né, que vai muito mão a mão com autonomia. Ontem a gente falou bastante sobre essa questão de quem aqui não trabalha 10 milhões de horas no planejamento, porque tem que fazer metade do trabalho dos outros. Como é que a gente pode trazer as pessoas, educar elas para dentro do processo, fazer planilhas que sejam compreensíveis, mais amigáveis para o pessoal de marketing que não sabe, ou para o pessoal de RH, que é outro pessoal que também não sabe. Ninguém tem obrigação de saber nada. RH tem obrigação de cuidar das pessoas, contratar, pagar salário. Né? Excel, ele é uma coisa muito do financeiro. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós sabemos coisas que os outros não sabem. Então, é o nosso presente para os outros ensinar. E a gente só pode delegar para os outros a autonomia de saber como é que eles podem gastar o próprio planejamento deles, né? Como é que eles têm controle sobre o planejamento se a gente educar eles.
Então, não é necessário implementar um boom de Beyond Budgeting na empresa inteira, quando que, na verdade, eu sugiro que vocês olhem e leiam profundamente o que é o Beyond Budgeting e pensem o que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, que vai chegar muito mais próximo dessa metodologia de planejamento, que é menos sobre controle, que é controle, me esqueci outra palavra, deu trava aqui no inglês e português. Comando e controle. Comando e controle. Obrigada, Camila. O Beyond Budget ele sai do comando e controle para a colaboração. E talvez no início fique um pouco mais pesada para a gente, mas o ganho no longo prazo é muito grande. A nível da empresa, a nível de processos, a nível de horas trabalhadas e a nível de profissional que vocês vão se tornar. Então, na verdade, o que eu trago para vocês aqui é um convite para vocês olharem para o Beyond Budget e implementarem o percentual que for possível, todo ano um pouquinho. Para que chegue num momento onde a coisa já está tão arredondada que tu vai chegar para alguém e vai dizer assim, por que a gente não pensa mais em aplicar o Beyond Budget? E aí introduz o nome que ninguém conhece. E aí introduz. Aí a pessoa, não, mais um processo novo, não. Mas aí, não, mas é que a gente já faz isso. Na verdade, é só esse outro ponto aqui. Então, ser estratégico, né? Como é que a gente implementa mudanças sem causar um boom muito grande? E ganha no processo. Esse material aqui, ele vem lá do site do Instituto do Beyond Budgeting. O material dele está todo em inglês, mas tem bastante material, eles têm rodas também de conversa sobre o assunto, bem interessante para quem quer se desenvolver um pouco mais nessa área, mas eu vou deixar aqui para vocês os 12 princípios também do Beyond Budgeting, para vocês também cada vez mais aprofundarem e entenderem o que pode significar para vocês. E aí eu volto um pouquinho na pergunta do top-down e bottoms-up. Vocês usam essas metodologias na empresa? Como é que elas devem ser usadas? O que isso significa para vocês? Eu acho que nos últimos anos, todos os meus orçamentos, planejamentos foram muito top-down. Eu quero X de lucro, como vocês, FP&A, vamos fazer qual driver de receita que vai ter que crescer, qual driver de despesa que tem que equilibrar. E daí é muito trabalho da área, olhando assim, porque daí faz o planejamento junto com a área de receita. Não dá, porque para crescer tanto eu preciso de X de despesa, não pode. Daí como que a gente equilibra os pratos? Porque no final tu tem um número, tu tem que chegar naquilo. Como que tu faz a comunicação, como que tu traz as áreas, sensibiliza que se não chegar perto daquilo, o board não vai aprovar, mas eu acho que é o nosso papel também ajudá-los a chegar naquilo, porque é muito fácil, já tive algumas situações que colocaram que ia ser X de receita só muito top-down, sem ter esse alinhamento, e nada, no primeiro mês já foi um colapso, assim, porque nunca chegou nem perto. E, Jana, tu acha que é sobre a técnica financeira matemática a questão problemática dessa situação ou muito mais comportamental? Comportamental, e muitas coisas a gente até brinca, não tem matemática, né, Dani? Porque tem que chegar. O que é o objetivo de todas as empresas, certo? Que seja uma ONG, tem que gerar lucro. Então, como que tu gera lucro? Porque hoje no cenário de negócio, a gente está muito perto do negócio, todo mundo tem grandes ideias, mas o que é muito do negócio? É preço. Cara, tem que dar resultado no final, às vezes faz um VP com um super investimento, e aí hoje em dia, até a gente mesmo, o que tu quer? Tu quer um ChatGPT, tu quer ser mais fácil. Tu não quer pagar, assinar várias coisas por isso, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter uma técnica de pensar, eu sempre tento me colocar muito no lugar do outro. O que eu quero? Eu quero pagar menos e ser mais eficiente. Por que a empresa vai querer fazer uma super coisa com um custo super alto? Como eu digo, o Excel aceita qualquer coisa, né? E claro, existem setores e setores, né, gente? Existem setores mais estruturados, que têm modelos mais estatísticos e matemáticos, mas tem muita empresa, que é o caso provavelmente da Jana e meu, aqui, que não é matemática.
É o alinhamento, né? Todo mundo sabe o que é top-down e bottoms-up. Eu acho assim que se for somente top-down, você exclui um pouco da colaboração, né, que você estava dizendo, né? Com muito mais comando e controle, né? É isso, atinjam isso, e aí talvez pode ter um descolamento muito grande quando vai tendo a prática ali, né? A execução. Acho que e também não dá para ser só bottom-up. Acho que tem que ser um misto dos dois, né? Acho que você recebeu um direcionamento inicial, mas ouvir de baixo, né, com a ponta. Você comentou em um momento aqui, né, Dani, sobre como que é importante ouvir quem está ali no dia a dia também para voltar e refazer as nossas projeções, expectativas, né? Acho que é importante fazer esse misto, né, de ter um direcionamento inicial, estratégico, que vem de cima, mas equilibrar e rebalancear essas expectativas ouvindo aquilo que vem da ponta. Alguém discorda? Tem um contraponto? Eu acho que disso que você contou, Dani, de como que é o processo na ThoughtWorks, no sentido de o alto nível dá o direcionamento e em algum momento antes de chegar na versão final você faz um alinhamento de expectativas ali, é o equilíbrio dessas duas, né, desses dois fluxos, né, porque acaba que é bem comum a alta liderança dar um desafio extremamente ostensivo para que as pessoas minimamente consigam se organizar, se sensibilizar, para se entenderem para saber que a coisa precisa ser feita com nível de energização alto. Mas essa retroalimentação de quem está no board, dar o direcionamento em alto nível, e quem está construindo o processo precisa equalizar para poder falar, olha, do todo que você propôs, a gente tem capacidade de fazer 80% e minimamente ali conseguir fazer uma equalização de tipo, se você realmente quer o 100% do que você propôs, a gente vai ter que colocar um nível de esforço que não está dentro de casa, a gente vai ter que construir algo maior. Eu acho que é esse equilíbrio que foi posto, de que não dá para ser top-down, porque não é quem está no topo que faz a coisa acontecer, é uma pessoa que está vendo o negócio e vendo o mercado, mas quem está dentro do negócio não pode se comprometer com metas que são impossíveis de se cumprir, porque é o que você trouxe, né? No fim do dia, tudo se resume a pessoas e um negócio não pode destruir um ser humano. Então a gente precisa ter essa possibilidade de minimamente transitar entre quem está no topo e entre quem está executando o todo, para que a gente consiga, assim, alinhar expectativas e ninguém ser exposto a situações, digamos que em muitos momentos até vexatórias, porque se pôs algo, alguém colocou uma meta muito desafiadora, o time não tinha capacidade de fazer aquela entrega e ali saem as pessoas como incompetentes porque quem setou o objetivo setou algo que não era factível. Então, assim, esse equilíbrio ele é mandatório e aí acho que se não existe esse equilíbrio, se não existe essa que para mim hoje é o que está direcionando muito a minha carreira, que é a clareza e a comunicação, já está começando errado. Já é um relacionamento natimorto, porque se quem está no direcionador do negócio não está apto para poder passar de forma clara o que precisa e não está disposto a se comunicar para poder saber o que é possível ser feito, está errado. Está errado porque é você tentar uma relação que não tem diálogo e aí você fica sempre, você sempre está devendo. Você quem é o time que faz parte do time que está operando as coisas, você vai sair devendo porque quem está no board não sabe quais são as dores no detalhe. Então é você quem tem que ter essa skill de conseguir sensibilizá-lo para que ele entenda que também não dá para fazer o todo e que a gente precisa traçar metas que sejam sim ousadas, mas que não sejam
É uma brincadeira que eu faço, gente, vai subir todo mundo o Everest, mas a gente precisa que todo mundo também desça. Mas não só descer vivo, precisa todo mundo descer vivo, todos precisam descer vivos, mas saudáveis. Porque o que a gente está vendo hoje no mercado são pessoas que escalam o Everest e desce mutilado, doente, incapaz e se torna força inútil de trabalho porque não tem mais aquela capacidade de contribuir como já pôde fazer no passado. E eu acho que esse é um ponto bem importante, né, Igor? O nosso último slide aqui é sobre ESG, mas a gente não vai conseguir cobrir ele hoje, mas eu vou conectar o que tu está falando com a nossa responsabilidade como financeiro. Quando a gente pensa, e aí eu sou uma pessoa que conecta muitos assuntos, né? E o que a tua fala me fez pensar qual é a nossa responsabilidade na saúde mental do mundo. E como CFOs do futuro que vocês são, que um dia vocês vão ditar qual é o passo, essa fala do Igor é muito importante. Qual é o tipo de CFO que você quer ser? Aquele que moe pessoas e joga para fora do processo, porque afinal de contas não quis desenvolver as suas habilidades de negociador? Ou você vai construir as organizações do futuro? Que é através dessa comunicação, dessa conversa, desse alinhamento. A gente tem uma responsabilidade maior do que a gente imagina. E eu não estou dizendo que a gente vai conseguir, nessa existência, mudar 100% dos negócios. Mas nada muda de noite para o dia. Mas se a gente começa, como eu, Dani, construindo e plantando em vocês a ideia de que vocês precisam construir processos que sejam humanos, e vocês implementarem 2% na empresa de vocês, e daqui a 10 anos vocês tiverem implementado 10%, e daqui a um pouco metade do time de vocês tiverem essa mesma mentalidade, ao longo do tempo, a gente muda como é que as metas, que é o que está matando gente. Uma coisa não é desconectada com a outra. E a gente tem um papel também nisso tudo, né? Então, dentro do SG, que eu ia colocar aqui como um mundo de possibilidades para o financeiro, ontem eu trouxe isso e eu trago para vocês qual é a nossa responsabilidade como humanos dentro da crise humanística que a gente está vivendo de saúde mental. Mas, Heitor, tu ia falar, acho que alguma coisa? Era só complementando o Igor mesmo, na questão do desafio, né, que a gente tem de sempre ter aquelas metas desafiadoras, mas que sejam alcançáveis, né, de modo que, tipo, você tem um time comprometido a atingir aquilo e não somente eu colocar algo que seja impossível e que, enfim, o time já, né, você não consegue nem ganhar, né, o comprometimento deles, porque eles já enxergam aquilo como algo que não é alcançável, né, não é atingível. E ao mesmo tempo que se, assim, a gente entende que o que vem de cima, ele vem com uma expectativa, seja de acionistas, enfim, do que é esperado para o negócio. Então, como você disse, é importante quem faz esse papel financeiro conseguir fazer essas pontes, né? Levar qual a expectativa para quem está nas pontas, mas ouvir deles também e ser esse elo para levar de volta a quais são as expectativas. Obviamente, sabendo que não dá para se atender tudo que, enfim, a ponta quer, né? Porque senão eles vão sempre optar porque é mais confortável também, né? Assim, não pode ser só também bottom-up, né? Mas se a gente conseguir fazer esse elo aí para que a gente tente olhar ganhar mesmo, assim, quando a gente faz esse papel também de levar as dores para cima, a gente também ganha a confiança de quem tá embaixo também. E esse é o Uma coisa business que partner, né, Heitor? É aquele que ouve os dois lados, né? Isso, tenta fazer mediação, né? Assim, É mediação, facilitação. os dois lados se conversem, apesar deles não estarem conversando, né? Apesar de ser a gente que está fazendo esse papel. uma coisa que assim, né? Eu, às vezes, até é uma experiência que eu tive em ambas as empresas que eu passei.
o planejamento estratégico ele não acontecia só entre o board e o FP&A, ele acontecia também com as demais gerências. Obviamente, já existia um material pré-pronto para a reunião em relação ao cenário de mercado, mas a análise SWOT ela era feita com todos os gerentes, independente da área. Então, assim, meio que estava o top-down, que é basicamente as premissas, né? As premissas de onde a gente quer chegar, eles já estavam muito claros para as pessoas, para os gerentes que acabavam desdobrando aquele top-down ali. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer para ajudar é pegar o máximo de histórico que eu tenho para justamente criar o dado, né? Para até quando o board setar esse top-down, ele entender como que a gente vem funcionando, entender como que está o mercado, também já não ficar uma coisa muito desconectada. E eu sempre gostei de pegar esse global e fazer isso para cada gerente. No meu caso, eu nunca tive mundo, Dani, mas eu já tive muita unidade. Então, eu sempre gostei de quando eu mandava planilha, eu mandava uma outra planilha de histórico para a pessoa ter uma noção, apesar de ser sempre base zero que eu trabalhei, mas para ela ter um base zero com uma noção do que acontece, do que dá ou não para fazer. Para não ficar, mas é impossível fazer. Não, mas tu já fez em algum momento. O que foi que você fez ali naquele momento? Então, assim, gerenciar a expectativa é algo bem complexo, mas o quanto que a gente consegue o máximo mitigar alguns riscos para não existir esse problema de comunicação e para tentar existir sinergia, né? Entre o que o board pensa e o que todo mundo tá alinhado ali em relação ao pensamento. Esse é o verdadeiro storytelling, né? A gente já passou do horário, eu sei que vocês têm outras agendas, mas antes de irmos, eu gostaria de endereçar qualquer pergunta ou expectativa que não foi alcançada na roda. Se vocês vieram com alguma pergunta, alguma questão que vocês tenham em aberto sobre o processo de vocês, fiquem à vontade. Mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar antes de irmos? Só dizer que participei de ontem e de hoje, foi massa. Eu ontem pensei, meu Deus, vai ser tão tarde, mas eu vou fazer esse esforço. E aí foi o mesmo conteúdo, assim, mesma raiz, mas com contribuições completamente distintas. E aí, Dana, eu não sei como você vai compartilhar essa questão da gravação para quem não pôde participar ontem também ver lá depois em algum momento isso, porque foi muito legal ontem também. E assim, parabéns aí pelo trabalho mais uma vez, né? Muito legal. Obrigada, Camila. Obrigado, Dani, por abrir o espaço e compartilhar conhecimento. Obrigada a vocês, pessoal, por estarem aqui, que eu sei que isso, de alguma forma, rouba energia de outras coisas, né? Então, eu agradeço muito a confiança também de vocês. Tivemos aí 12 pessoas hoje, ontem tivemos 20. Essa roda está crescendo, né? Cada vez mais pessoas interessadas no assunto têm participado, e isso é muito legal de ver.